Hoje, exploramos o tema crucial da lei versus graça. Essa questão é essencial e pode definir nossa compreensão da fé. Muitas vezes, ouvimos pessoas de diferentes denominações, como adventistas do sétimo dia, metodistas, presbiterianos e batistas, argumentando que é necessário cumprir a lei para a salvação. No entanto, é fundamental entender o que a Bíblia nos ensina sobre esse tópico. Vimos que, de acordo com João capítulo 1 versículo 17, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Essa passagem claramente diferencia a lei do Antigo Testamento e a graça trazida por Jesus na era da Igreja. A lei é muito mais abrangente do que apenas os 10 mandamentos, incluindo aspectos cerimoniais e morais. A graça, por outro lado, oferece o perdão e a salvação pela fé em Jesus Cristo. A diferença fundamental reside no fato de que a lei depende da autojustiça e mérito humano, enquanto a graça é a justiça de Deus concedida pela fé. Para entender o que é necessário para estar sob a lei, examinamos as condições estabelecidas. Primeiramente, a circuncisão é um requisito. Em segundo lugar, é preciso ser judeu, pois a lei foi dada aos judeus por meio do sacerdócio levítico. No entanto, a maioria das pessoas que argumenta pela obediência à lei não cumpre esses requisitos fundamentais. Além disso, enfatizamos que mesmo se alguém pudesse obedecer perfeitamente à lei, a Bíblia afirma que ninguém pode fazer isso, exceto Jesus Cristo. Um único pecado invalida a obediência à lei. Além disso, a lei também exigia oferendas de sangue para a expiação dos pecados, e essas não são mais oferecidas. Portanto, é evidente que a salvação não vem pela lei, mas pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Em vez de tentar obedecer à lei, devemos confiar na graça de Deus em Cristo para a salvação. É simples, você pode dizer que guarda a lei e que é salvo pela lei, mas se você não for circuncidado, não está salvo. Se você acredita que é salvo pela lei, mas não está sob a lei porque não é circuncidado, você precisa ser judeu. A lei foi dada por Moisés aos judeus, e para seguir a lei, você precisa ser judeu. Se você disser, bem, sou um gentio, então você deve se tornar um prosélito judeu para estar sob a lei de Moisés. É tão simples assim. No entanto, muitas pessoas afirmam ser cristãs hoje em dia, mas tentam tirar as pessoas da cruz e colocá-las sob a lei do Antigo Testamento, afirmando que a salvação vem pela observância da lei. Vamos analisar isso um pouco mais adiante, mas saiba que nem mesmo a Bíblia diz que é possível obedecer à lei. Não sei por que as pessoas tentam seguir a lei quando a própria Bíblia diz que ninguém pode obedecer à lei. E mesmo que você tente fazer boas obras na esperança de ir para o céu, há algo mais que você precisa fazer. Romanos capítulo 10 versículo 5 nos diz que, para obter a justiça da lei, você deve fazer todas as coisas que a lei ordena. Isso significa trabalhar para a salvação. Agora, você já foi circuncidado, é judeu e está fazendo a lei, mas há mais notícias, você ainda está perdido. Isso porque a graça veio com Jesus, e aqueles que tentam seguir a lei fizeram isso antes da vinda de Jesus. Tentar seguir a lei hoje é rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a era da graça em que vivemos e dizer que isso não é importante. Além disso, a Bíblia afirma que ninguém pode obedecer à lei. Mesmo se você alegar que obedece à lei, a verdade é que, em 6.000 anos de história humana, ninguém manteve a lei em todos os aspectos, exceto uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o único que guardou a lei sem pecar uma única vez. Tiago capítulo 2 versículo 10 nos ensina que se você quebrar um único ponto da lei, você é culpado de toda a lei. Basta um pecado, uma vez, para não estar mais sob a lei. Mesmo o próprio Jesus disse que ninguém mantém a lei. Agora, se você ainda insiste em tentar guardar a lei, saiba que há mais um requisito: oferendas de sangue. Sob a lei de Moisés, quando alguém pecava, tinha que oferecer um sacrifício de sangue para obter remissão de seus pecados. A questão é, quando você ofereceu um sacrifício de sangue pelos seus pecados? Mesmo os judeus, que tentam seguir a lei, não oferecem mais sacrifícios de sangue, pois estão esperando reconstruir seu templo em Jerusalém para realizar esses sacrifícios.
Portanto, afirmar que você guarda a lei sem cumprir todos esses requisitos é enganoso e falso. A verdade é que ninguém pode obedecer à lei perfeitamente, exceto Jesus Cristo. Portanto, é pela graça, por meio da fé em Jesus, que somos salvos. Não é pelas obras da lei. Portanto, em vez de tentar obedecer à lei, confie na graça de Deus em Cristo para a salvação. O perdão só pode ser encontrado em Jesus e veremos isso em breve. A salvação da sua alma eterna só vem através da graça nesta era. Não vem através de seguir a lei. A lei nos aponta para Jesus e para a graça. O propósito da lei é mostrar o que é o pecado, mas seu objetivo final é apontar para Jesus e para a graça. A lei aponta para Jesus e para a graça. A lei condena, mas a graça liberta. É apenas pela graça que somos salvos. Jesus condenou a lei, e a graça é a única maneira de obtermos o perdão dos pecados e a salvação. A lei é o conhecimento do pecado e um lembrete constante de nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Portanto, a salvação hoje é apenas pela fé, não pelas obras da lei. A lei foi abolida por Jesus, que a cumpriu perfeitamente e a cumpriu em nosso lugar. Cristo é o fim da lei para a justificação de todos que creem. Portanto, não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. A salvação é pela fé em Jesus, e Ele é o único caminho para o perdão e a salvação. A salvação é pela fé na obra consumada de Jesus Cristo, não pela lei. As Escrituras são claras, Jesus é o fim da lei para a justificação de todos que creem. Não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Qualquer um que pregue a observância da lei está indo contra as Escrituras e a obra redentora de Cristo. A lei condena, mas a graça liberta. Paulo nos diz que, se a justiça viesse pela lei, Cristo teria morrido em vão. Portanto, a salvação é apenas pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Jesus nos libertou da lei, e agora somos chamados a servir em novidade de espírito. Não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça. A lei aponta para a necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo. Apegar-se à lei é rejeitar a obra de Cristo na cruz, portanto, devemos confiar em Jesus e na sua graça para a salvação, não na lei. A mensagem principal é que a salvação não vem pela observância da lei, mas sim pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. As Escrituras deixam claro que o crente está liberto da lei e debaixo da graça. A lei serviu como um pedagogo para levar as pessoas a Cristo, mas agora, pela fé, somos justificados e perdoados. Tentar ser salvo pela lei é inútil, pois a lei não pode justificar ninguém. A ênfase está na fé em Cristo e na graça, não nas obras da lei. Portanto, a salvação é pela graça através da fé na obra consumada de Jesus. Portanto, a salvação não vem pela lei, mas pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras da lei. A lei não pode salvar ninguém, e é pela graça de Deus que somos salvos. Em vez de tentar obedecer à lei, confie na graça de Deus em Cristo para a salvação. Agradeço por assistir a este vídeo e convido você a se inscrever em nosso canal para mais conteúdo relevante sobre temas bíblicos. Vamos continuar explorando as Escrituras juntos.